Como vencer a ansiedade financeira segundo Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor e com mais uma aula sobre a mordomia financeira. Hoje vamos falar de como vencer a ansiedade financeira segundo Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, muito obrigado por mais esse momento. Nesta manhã nós colocamos diante da Tua presença com humildade e com sede da Tua palavra. Tu conheces profundamente o coração humano, Tu conheces as preocupações que muitas vezes tentam dominar a nossa mente. Especialmente quando pensamos no sustento, Pai, quando pensamos também nas contas, no futuro e nas responsabilidades da vida. Hoje pedimos que o Teu Espírito Santo venha trazer luz sobre aquilo que Jesus ensinou, sobre a ansiedade. Ensina-nos a viver com fé verdadeira, ensina-nos a confiar no Teu cuidado, ensina-nos a descansar na Tua provisão. Que esta palavra que vamos meditar agora traga libertação, que seja o Espírito Santo a falar, a trazer libertação para todo o coração que vive pressionado pelo medo e pelo faltar. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, abra nossa mente ao entendimento. Amém. Amém, pessoal. Mateus 6,25, a palavra de Deus fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6,31, 32 fala: não andeis preocupados, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E 1 Pedro 5,7 fala também: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, a ansiedade financeira é uma das maiores pressões do mundo moderno. Muitas pessoas vivem constantemente preocupados com as contas, com a estabilidade, com o emprego, com o futuro, com a segurança da família. E Jesus sabia que esse tipo de preocupação existia, por isso Ele falou diretamente sobre esse assunto. Irmãos, curiosamente, quando Jesus ensinou sobre a ansiedade, Ele não começou falando de dinheiro. Ele começou falando de confiança em Deus. Porque a raiz da ansiedade não é apenas a falta de recursos. A raiz da ansiedade, muitas vezes, é falta de confiança do cuidado de Deus. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui hoje é: a ansiedade nasce quando esquecemos quem é a fonte. Está anotando? A ansiedade nasce quando esquecemos quem é a fonte. Jesus explicou algo muito profundo aqui. Em Mateus 6,26, vede as aves do céu. Vede as aves do céu. Vosso Pai Celestial vos as alimenta. Irmãos, Deus alimenta as aves do céu. Aqui Jesus está revelando algo que é essencial. Deus cuida da criação. Irmãos, se Deus cuida dos pássaros, quanto mais cuidará dos seus filhos. A ansiedade cresce quando nós pensamos que tudo depende apenas de nós. Nós tentamos fazer pelo nosso próprio braço. A fé cresce quando lembramos que Deus continua cuidando da vida. Aleluia! Pode escrever no comentário: Deus continua cuidando da minha vida. Segundo ponto, a ansiedade tenta controlar o futuro. A ansiedade é o esforço constante de tentar controlar aquilo que ainda não aconteceu. Mas Jesus fez uma pergunta muito profunda, em Mateus 6,27. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acreditar num côvado à sua vida? Ou seja, a ansiedade não resolve o problema. Ela apenas desgasta a tua alma. Ela rouba a tua paz. Ela rouba a paz do presente, tentando controlar o futuro. Pegou essa chave? Terceiro ponto, a ansiedade revela um conflito de confiança.
Jesus não disse apenas para parar de se preocupar. Ele revelou o motivo. Em Mateus 6,32, vosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas essas coisas. O nosso Pai sabe do que necessitamos. Isso é muito importante, irmãos. Deus sabe, Deus vê, Deus conhece e Deus se importa. O problema da ansiedade não é a ignorância de Deus. O problema da ansiedade é a dificuldade humana de confiar no cuidado do nosso Deus. Irmãos, quarto ponto, o segredo espiritual para vencer a ansiedade. Agora presta atenção. Jesus então apresenta o princípio central. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando o reino ocupa o primeiro espaço, o lugar no nosso coração, o topo, irmãos, o coração se alinha, as prioridades mudam, a ansiedade perde força e a confiança cresce. Buscar o reino de Deus significa viver com Deus no centro da sua vida todos os dias. Por quinto ponto, a fé nos ensina a viver um dia de cada vez. Jesus termina esse ensino com uma frase muito sábia, em Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Isso significa que Deus nos chama a viver um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma provisão de cada vez. Tá tomando nota? Pode escrever no comentário. Um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma provisão de cada vez. A fé não exige saber tudo sobre o futuro. A fé exige confiar naquele que já está no futuro. Pegou a chave? Irmãos, talvez hoje alguém de vocês aqui esteja vivendo sob grande pressão financeira. Talvez algum esteja pensando, como vou resolver tudo isso? Mas hoje, Deus quer lembrar você de uma verdade poderosa. Você não está sozinha. Entendeu? Você não está sozinho. Pegou? O mesmo Deus que sustentou você até aqui continua sendo o Deus da sua vida. Irmãos, Ele reconhece as contas, as necessidades, os desafios e as responsabilidades. E nada disso está fora do controle dele, entendeu? Um direcionamento espiritual que eu quero deixar para você. Hoje eu te convido a fazer um exercício espiritual simples. Pegue um papel e escreva 3 coisas. Primeiro, quais são as minhas maiores preocupações financeiras hoje? Segundo, o que eu realmente posso fazer hoje para melhorar esta situação? Terceiro, escreve o que eu preciso entregar completamente nas mãos de Deus. Depois, ore por cima desse caderno, daquilo que você anotou, e entregue essas preocupações ao Senhor. Isso ajuda o coração a sair da ansiedade e a entrar na confiança. Amém, pessoal? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Muito obrigado por essa aula, por esse tempo. Hoje eu coloco diante de Ti todas as preocupações que têm pesado sobre o meu coração, sobre o coração da minha família e sobre o coração de todos que estão me assistindo. Eu reconheço que muitas vezes a ansiedade tentou dominar meus pensamentos. Faça essa oração comigo. Eu reconheço que muitas vezes a ansiedade tentou dominar os meus pensamentos. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que eu confiei mais no medo do que na Tua fidelidade. Hoje eu entrego a Ti todas as minhas preocupações. Entrego meu futuro, minhas decisões, meu trabalho, minha casa e tudo aquilo que pesa sobre mim. Ensina-me a confiar no Teu cuidado. Ensina-me a descansar na provisão. Ensina-me a viver um dia de cada vez, sabendo que Tu és o Deus que sustenta a minha vida.
que a tua palavra governa meu coração, que a tua sabedoria guie minhas decisões e que a minha vida seja testemunho de tua fidelidade. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, eu vou deixar a Gole da Celeste. É tremendo e pode declarar no comentário. A ansiedade olha para o problema, mas a fé olha para Deus. Pegou a chave? Fez a diferença? Pegou? Então, vamos continuar firmes. Estamos na aula 6 e amanhã vamos falar sobre restaurando as áreas financeiras que estão feridas, entendeu? Vamos restaurar as áreas financeiras que estão feridas. Então participe comigo, assiste os vídeos, porque Deus vai falando com você. Que Deus te abençoe. Não deixa de compartilhar esse vídeo, deixar a tua curtida para que o YouTube possa mostrar a outras pessoas. Sobretudo, irmãos, chama outras vidas para serem edificadas. E deixa seu comentário de pedido de oração por baixo desse vídeo. Que Deus te abençoe grande e poderoso.